A paz de Cristo a todos os irmãos que estão assistindo. Mais uma vez, eu venho falar sobre a vinda de Cristo. E hoje a gente vai ver alguns aspectos nos tempos determinados de Deus. Na realidade, o foco desse vídeo é falar sobre os tempos determinados. E a gente vai somar profetas, leis e escritos. Mas principalmente a lei de Deus, onde a gente vai conseguir olhar para a lei de Deus de uma forma talvez que não é apontada nos dias de hoje. Por quê? Porque não há mais a leitura na lei e nos profetas, né? Então eu sempre falo nos meus vídeos que a gente deve somar as palavras dos profetas juntamente com a lei. E quando se fala de profetas, leis e escritos, você tem que ter em mente o quê? Que isso era revelação para nós. Porque o próprio Cristo fala que dele falaram os profetas, falaram a lei e também os salmos. Salmos seriam os escritos. Então, quando Pedro e os apóstolos falavam, eles tinham essas coisas em mente. O foco hoje vai ser a gente tentar entender os tempos determinados de Deus, coisa que é passado batido por muitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Apocalipse ele é todo formado na revelação dessas coisas que eu vou passar nesse vídeo. Porque Deus ele apresenta Cristo de diversas maneiras. Só que além dele apresentar o sacrifício do seu filho, o que ele apresenta para nós também? A ressurreição, a ascensão dele aos céus e o retorno dele, o estabelecimento do reino de Deus. Quando você olha para Levítico 23, Deuteronômio 16, Joel, capítulo 2, Oséias 6, Isaías 51, você consegue somar tudo isso e enxergar o propósito de Deus. Isso tudo vai ser somado aonde? Em Apocalipse. E lá vai estar a revelação desses tempos. Porque em Apocalipse Deus vai estar mostrando o quê? A realidade. Então você quando for olhar para Apocalipse, você tem que ter essas somas na mente, senão você não vai entender. Quando a gente olha para as próprias cartas de Paulo, sabe, elas estão cheias da lei de Deus. Estão cheias dos tempos determinados de Deus. Paulo eventualmente fala de colheita, Paulo fala sobre plantação de trigo, Paulo fala sobre casa de Deus. Do que ele está falando? Tudo isso é reflexo da lei de Deus, porque na lei de Deus mostrava a casa de Deus sendo edificada, né? Só que não aquela casa, a realidade da casa, mas sim uma figura da casa de Deus, edificada por mãos de homens, mas a casa de Deus é edificada pelas mãos do próprio Deus. Então existem duas maneiras de você enxergar o Antigo Testamento. O próprio Paulo fala em 2 Coríntios que aqueles que estão debaixo da primeira aliança, sobre o coração deles está o que? O véu. Então, quando eles creem, esse véu aqui é retirado. Quando deles é retirado, eles passam a enxergar o que? A Cristo. Já não se enxerga mais a sombra, mas sim a realidade que é Cristo. Então, eles estão presos a essas sombras. Só que essas sombras não têm poder de que? Mudança de mente do homem. Mas Cristo vem e através do sacrifício dele é tirado que é o domínio do pecado do homem, com o sangue dele que é derramado na sua mente e vai fazer o que? Você mudar de vida, mudar os seus hábitos. Então isso é o benefício que nos traz o sangue de Cristo. Quando você olha para a Escritura, você tem que ter em mente o quê? Que coisas foram dadas no momento na ressurreição de Cristo e coisas vão ser nos dadas aonde? No momento da vinda dele, que você vai ver que é interpretada na lei, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, com o pecado do povo expiado, né? Porque isso vai se cumprir aonde? Nas 70 semanas de Daniel. Isso a gente vai ver mais pra frente, né? Porque as 70 semanas é um estudo que muitos não compreendem, por causa de muita leitura, e às vezes nessas revistinhas aí que existem por aí. E cada denominação, cada lugar vai ter uma interpretação, né? Então com o tempo a gente vai ver isso. Então eu quero ler alguns textos que vão o quê? Expressar essa ideia que eu acabei de passar. Muitas vezes no meu vídeo eu falo sobre esses contrastes de sombras, de realidade, mas tendo sempre o foco que o quê? Que a sombra ela é um reflexo da realidade. Na realidade, a palavra sombra em si, se você olhar no original, ela tem o significado de que pré-figuras, de figuras, né? Não necessariamente de sombra, que é uma coisa escura que mostra a forma, mas na realidade é uma figura. E quando você olha para essa figura, você enxerga o que? A totalidade, a realidade. Você olhando para a primeira aliança, para essas sombras, você vai enxergar a segunda. Vou pegar como exemplo, né?
Cristo é o nosso sumo sacerdote. E sendo ele sumo sacerdote, está à destra de Deus. E na lei apontava isso quando você vê o sumo sacerdote lá. Só que na lei fala sobre o sumo sacerdote o quê? Que a esposa desse sumo sacerdote, conforme a primeira aliança, ela deveria ser o que? Uma mulher não prostituta, não viúva, né? Sem mácula, não desprezada por outro marido. E o que isso aponta para nós? Cristo, tendo como sua esposa quem? Uma mulher sem mácula, virgem e santa. Daí que Paulo olhou e entendeu que daquele sumo sacerdote estava falando de Cristo. Então, muitos outros aspectos na lei nos apontam para as mesmas coisas. João Batista fala, né, que Cristo é aquele que tem a pá na mão e que vai juntar o seu trigo e levar para o celeiro. E com a pá ele vai tirar também o quê? A palha e queimar no fogo eterno. Quando João Batista fala isso, ele tem em mente o quê? Uma plantação que foi plantada. Né? Foi plantada e está sendo colhida. Então, quando João Batista fala essas coisas, ele está nos revelando o quê? Os tempos da lei, porque toda a lei, ela apresenta o quê? Esses tempos determinados que aparecem na lei, ou seja, as festas, eles falavam de plantação. Por quê? Porque você vai ver que fala de primícias, fala de colheita. Por exemplo, a festa das primícias, ela é uma festa onde eles tinham que levar, né, primícias desses frutos, assim como a festa das cabanas só poderia ser executada quando o povo levasse esses frutos que haviam de ser colhidos. Só que para que haja colheita é necessário o quê? É necessário que haja chuva, água. Tudo isso são figuras que Deus nos fala. E tendo isso em mente, eu quero ler algumas palavras que o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele fala assim para nós: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza. Isso está em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Conforme a tradição dos homens e conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele é que estáis sendo aperfeiçoados. Lembra que em Hebreus fala que não era para aqueles sacrifícios terrenos que o homem seria aperfeiçoado quando fizesse a sua oferta? Mas o que ele está dizendo? Que nós em Cristo é que estamos sendo aperfeiçoados, porque dele é que vem a plenitude. E nele nós estamos recebendo essa plenitude, essa perfeição, que é o que é a mudança de consciência do homem também. E aqui ele nos apresenta um ponto-chave, que se você tiver a lei em mente, você vai conseguir entender o que ele está dizendo aqui. Ele fala assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da sua carne, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso aqui é uma tremenda revelação que passa batido pela mente de muitos. Por quê? Porque quando se fala do termo circuncisão, você tem que ter em mente toda a lei de Deus. Paulo fala, ele diz para nós que todo aquele que se deixa circuncidar tem que estar debaixo de tudo que a lei fala. Então, quando Paulo fala em circuncisar, né, não na lei, no caso, mas em Cristo, você tem que ter em mente o que é a realidade. Porque assim como na primeira aliança, quando se circuncisava, você era obrigado a estar debaixo de todas aquelas coisas. Por exemplo, se o homem se circuncidava, ele ia passar a praticar o quê? A Páscoa. E isso ia ser um ciclo. Da Páscoa ele ia para primícias, primícias ia para tabernáculos e assim por diante. Então agora em Cristo já não é mais as sombras. Então quando ele se circunda, ele vai passar o que? A fazer essas festas não nas sombras, mas na realidade. Se circuncidou em Cristo, agora ele passa a fazer o que? Participar da Páscoa na realidade, que é Cristo como cordeiro imolado, né? E assim vai sucedendo com as outras festas e os outros tempos determinados por Deus. Então, na primeira aliança, aquele que se circuncidava, ele tinha o que? Parte com Israel. Já não havia mais diferença entre o estrangeiro e aquele que era de Israel natural. E Efésios nos fala que em Cristo, né, nós estávamos mortos na nossa incircuncisão, mas agora pelo sangue, né, temos paz com Deus e fazemos parte da cidadania de Israel. Então, o que ele está nos mostrando? Nós entrando nessa cidadania de Israel, ou seja, fazendo parte de Israel. Isso está em Efésios e é complementado em Colossenses. Então, Jeremias fala que a nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não cita gentios. Só que em Cristo você vai ser o quê? Introduzido em Israel. Então você tem que entender isso, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que a gente vai poder estudar depois. Se chama As Duas Casas de Israel e a Divisão do Reino. Então, nós acabamos de ver o que?
que Paulo nos dá uma revelação de que em Cristo é que nós estamos sendo circuncidados, e nessa circuncisão nós somos o quê? Sendo introduzidos em Israel, porque era a partir da circuncisão que se entrava na primeira aliança. O povo circuncidava e depois fazia, né, parte dessa primeira aliança, entrava em um casamento com Deus. E o que ele vai nos revelar para nós ainda aqui nesse contexto de Colossenses? Nós vimos que em Cristo é que vem a plenitude. E todos os anos eles deveriam, os israelitas, né, conforme a primeira aliança, estar debaixo dessas obras da lei, que eram trabalhos que eram feitos na lei, no qual existia um tipo de justiça. Então, quando ele fala, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dia de festas ou lua nova ou sábados, ele está mostrando isso, que o quê? Que como essas coisas não podem mudar o homem, não pode aperfeiçoar o homem, que isso veio através de Cristo. Então, portanto, vocês não sejam julgados por essas coisas, porque é Cristo que vem a realização da plenitude de Deus. E ainda ele fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando ele fala, porém o corpo é de Cristo, vem uma revelação para nós. Por quê? Porque como essas coisas não podiam modificar o homem, mas sim o corpo pode, porque o corpo no qual vocês vão ser aperfeiçoados é o corpo de Cristo. Agora em Cristo nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Por que nos Salmos fala, um corpo me preparaste? Porque era por esse corpo que os homens seriam preparados, aperfeiçoados. Porque ele fala, sacrifícios e ofertas pelo pecado não quiseste. Eis que estou aqui e no rolo do livro está escrito sobre mim, um corpo me preparaste. Então quando ele fala sacrifícios e oferta não quiseste, ele está falando que aquelas coisas não eram da vontade dele. E você vai ver que isso surgiu por quê? Por causa do pecado, por causa da transgressão da lei dele. Só que quando fala que no rolo da lei está escrito sobre mim, o que ele está mostrando? Que esses sacrifícios, isso que está escrito no rolo do livro, falava sobre ele. E eis que eu estou aqui para fazer a tua vontade. Um corpo me preparaste. Ou seja, a vontade de Deus é este corpo. Por isso que Paulo fala que o corpo é de Cristo. Então ninguém julgue vocês por essas coisas, porque aquilo que Deus preparou no corpo de Cristo é superior às coisas que eram feitas. E você vai ver que nos próprios Salmos Deus começa a mostrar a realidade dessas coisas. Isso a gente vai ver daqui um pouco. O que eu quero que a gente entenda? Que essas festas, esses tempos determinados, são coisas esplêndidas que Deus vai mostrar para os seus eleitos. Porque naquele tabernáculo existiam coisas que testemunhavam acerca das coisas que iam ser anunciadas, segundo fala Hebreus. Então, aquele tabernáculo, ele anuncia para nós as coisas que iam de acontecer. E ele anuncia muito mais para nós do que propriamente dito para aqueles que tiveram no templo do tabernáculo. Por quê? Porque para nós foi dada a revelação, mas para eles estava o que? O véu. Só que para nós vem a revelação dessas coisas. E Paulo, tendo isso em mente, ele consegue entender que aquelas festas, aqueles tempos determinados falavam sobre o que? Morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo e o estabelecimento do reino. Tudo isso está onde exemplificado nas festas. E a gente começa a ver tudo isso que Paulo começa a colocar nos livros e nas suas cartas. Paulo, tendo isso em mente, ele começa a mostrar para os discípulos que em Cristo é que as festas são reveladas. Vou dar um exemplo. Isso está em 1 Coríntios 5, a partir do verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vocês conseguem perceber que Paulo está transpondo aqui a sombra para a realidade? Quando ele fala celebremos a festa, não a festa na literalidade, mas sim no espiritual, na realidade dessa festa. E quando ele fala lançai o velho fermento, vê que ele está falando do pecado, né? Tirem o fermento para que sejais nova massa. Vê que ele fala de um pão, né? Esse pão é Cristo, porque Cristo é o trigo, né? Cristo não fala que se o grão de trigo não morrer, não poderá dar fruto. Então esse grão de trigo é ele. E o trigo é interessante você ver o pão, porque do pão
Você só pode fazer o pão com o quê? Com a farinha. E a farinha, ela é feita do trigo que vai ser esmagado, amassado, triturado. Vê como isso fala de Cristo. Então, esse pão vai ser feito o quê? Dessa farinha de trigo, no qual vai ser o que? A igreja. Então, o que a gente está vendo? Paulo está nos revelando dois aspectos das festas e dos tempos determinados. Cristo aqui, ele está nos mostrando que é o quê? Que é aquele cordeiro imolado. Então, aquele cordeiro que foi imolado é o quê? Representava Cristo. E ele fala para nós que todo aquele que for justificado no sangue de Cristo vai ser liberto da ira. E Deus nos mostra isso onde? No Êxodo. Quando os israelitas mataram aquele cordeiro e passaram o sangue nas portas da casa, nas suas casas. Então a ira de Deus que caiu sobre o Egito não caiu sobre eles. E quando Deus fala desse ázimo, sem pecado, sem fermento, é o quê? É o corpo de Cristo, né, que é o pão, né, sem pecado, ou seja, nós fazemos parte desse pão. Ele está nos ensinando o que? Tirar o pecado. Você recebe a Cristo e agora você vai participar dos ázimos, ou seja, tirando o fermento do seu corpo, de você, aprendendo o que é cumprir os mandamentos de Deus. Você tendo isso em mente, vai abrir muita revelação para você. Esse cordeiro é o que? Cristo nos fala que ele é quem? Que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. O que ele tinha em mente aí? Que você olhasse para a lei e visse que eles tinham que comer da carne daquele cordeiro. Só que dessa vez a gente está comendo da carne de Cristo, ou seja, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista falava isso, né? Então nós comemos dessa carne. E na lei fala também que no sangue é que vem a vida, né? Por isso que ele fala, tomai o meu sangue, que é a verdadeira bebida para que tenhais vida. Ou seja, você está absorvendo a vida de Cristo, que é a vida eterna. Então, nisso fica mais evidente que Paulo tinha aqui as festas em mente, né? Fica muito mais evidente. Então, ou seja, você já começa a ver o que? Reflexo dessas festas nas cartas de Paulo. Só que o capítulo que fica mais evidente é o que? É o capítulo 15, onde você vai ver implicitamente praticamente todas elas ali, se não todas. Porque ele fala desde morte, ressurreição de Cristo até ascensão, né? Então quando fala em Páscoa ali no capítulo 5, implicitamente vai falar do que também? Os ázimos. Só que ele fala para nós uma coisa muito interessante no capítulo 15, referindo-se à ressurreição. Ele fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Olha que interessante, por quê? Porque Paulo está associando Cristo com primícias. E lembra que na lei existe uma festa chamada Festa das Primícias, onde que os israelitas deveriam colher uma primícia, um feixe dessas primícias, né, no momento que tivesse uma colheita, e levado aqui até o sacerdote. E esse sacerdote ia apresentar o que? Esse feixe para que o povo fosse aceito. Então na lei mostrava o quê? Que o povo só podia ser aceito por Deus quando eles apresentassem esse feixe das primícias. E isso tinha que ser feito quando? Se você lá em Levítico 23, aconselho que você leia todo o capítulo, né? Você vai ver que isso só podia ser feito quando? No primeiro dia após ao sábado, ou seja, ao domingo. Por isso que é se dado ênfase no primeiro dia, quando se fala ali da ressurreição de Cristo, onde ele foi apresentado ao primeiro dia, né? Ou seja, Deus estava nos dando link para a gente ver que Cristo era aquela primícia que deveria ser apresentada ao primeiro dia para que o povo fosse aceito. Então Cristo é esse feixe, né, de primícia que foi apresentado, ou seja, e através dessa apresentação nós fomos aceitos por Deus. E depois disso vai vir o que é o Pentecostes. E esse Pentecostes é o que? É quando Cristo ascende aos céus e ele recebe o que? A promessa do Espírito Santo, né? Onde ele vai ser, e a destra de Deus vai receber essa promessa do Espírito Santo, conforme está em Atos, e vai derramar essa promessa sobre a sua igreja, que é o seu corpo. Por quê? Porque ele estava iniciando o seu ministério celestial. E assim como na primeira aliança, o sumo sacerdote deveria ser ungido para começar a ministrar no santuário, assim também Cristo ele foi ungido, né? E assim como uma cabeça foi ungida, o seu corpo foi ungido. E ele derramou disso sobre quem?
sobre os seus discípulos. Então você tem que entender uma coisa, que isso é prefigurado no que na chuva que existe, que é profetizada, né? Que na promessa da chuva que existia no Antigo Testamento. Mas isso a gente vai chegar lá daqui um pouco para entender isso. Só que Cristo ele nos fala uma coisa interessante. Você tem que ter isso em mente. Quando se fala desses tempos determinados, dessas festas, você tem que ter em mente que o quê? Que elas falavam de plantação. E viu que aqui está falando de primícias? Ou seja, é um ponto desses tempos determinados. E Cristo fala para nós: se o trigo não morrer, né, o grão de trigo não morrer, ele não poderá dar fruto. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Quando Cristo fala essas coisas, ele tem duas coisas em mente: fazer com que a gente atente para a lei de Deus e que a gente atente para onde? Para as palavras dos profetas. E entender que o quê? Que aquele trigo que está descrito na lei falava dele. É só você pensar, quando ele fala o trigo morrer, ele está falando de uma plantação. E para se plantar alguma coisa, você tem que fazer um buraco na terra e plantar. Ou seja, está falando de uma sepultura, né? Esse plantar é uma sepultura. Então, quando você planta o trigo, né, ele vai ser enterrado na areia e vai morrer. Mas depois de algum tempo vai brotar uma plantinha. E essa plantinha vai dar muito fruto, ou seja, são mais grãos de trigo. E esses grãos de trigo, muito fruto que ele está falando, é justamente o que é a igreja. Cristo, com a igreja no seu corpo, foi plantado na terra como trigo. E dessa plantação começou a brotar o quê? O trigo, né? Pequenos trigos, que é o que é a igreja. Morre-se um para dar vida para muitos. Você está vendo que é uma ressurreição de muitos aí. E todos sendo o que? Trigo. Esse pão, essa farinha, que é o corpo de Cristo. Só que para que se haja esse brotar, há o que? Necessidade da chuva, né? Há necessidade de uma chuva. Por quê? Porque sem chuva a planta não pode crescer. Em Israel é interessante que você vai ver que tem 2 períodos de chuva: a temporã e a serôdia. A temporã ela dá para o quê? Para o brotar, né? É o brotar que faz brotar, faz germinar a terra, né? E a serôdia é aquela chuva que dá um pouco antes da colheita, que ela cai, dá para a colheita e os frutos vão ser colhidos. Isso tudo é revelação para a gente. Porque essas chuvas, elas representam o derramamento do Espírito Santo também. Isso a gente vai ver somando nos profetas. Mas antes que eu leia essas palavras dos profetas, eu gostaria de ler uma palavra que Tiago escreveu nas suas cartas, e quando ele tinha todas essas coisas que eu falei aqui em mente. Se vocês olharem para Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, falando sobre a vinda de Cristo, e você vai ver que também que tem, né, um link para as 2 testemunhas. Ele fala assim: sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Viu o contexto? Vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, ou seja, né, o fruto que vai ser dado, que vai ser colhido, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, olha que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque Tiago aqui, falando da vinda de Cristo, ele está falando de quê? De uma plantação, de uma colheita também. Só que vê que ele fala das 2 chuvas, das primeiras e das últimas. De onde é que ele está tirando isso? De Oséias, de Joel, de Isaías. Eu vou ler umas passagens aqui e você vai entender isso com mais calma. Olha o que Joel vai falar, né? Joel vai falar para nós, a revelação que ele vai nos dar. Você tem que somar essas coisas. Você tem que olhar sem o véu de Moisés. Ele fala assim para nós: alegrai-vos, pois, isso está em Joel capítulo 2, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida e fará descer como outrora chuva temporã e a serôdia. Para quê? Para que germine a terra e depois venha e haja o que? A plantação, a colheita. E ele fala: restir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros, né? Porque eles comeram as plantações.
Só que agora ele está dando a promessa dessas chuvas. E pulando 2 capítulos, olha com que Deus vai associar isso para nós. E ele fala assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando você olha com calma, você vai ver que tem 2 cumprimentos aqui. Um que é sobre toda a carne, ou seja, todo aquele que crê, e outro que é sobre os servos. E vê que ele fala em coluna de fumaça, fogo e o grande dia do Senhor. Por que ele está mostrando isso para nós? Quando houve o derramamento em Atos 2, não houve coluna de fogo, né? O sol escureceu e todas essas coisas. Por quê? Porque Deus está mostrando 2 cumprimentos. A primeira chuva e a segunda chuva. Por que ele fala de 2 chuvas? Que é uma chuva que vai germinar, que vai cair sobre a terra, vai regar e vai fazer com que a planta cresça, né? É para o plantio. Só que a outra é a serôdia, que é o que? Para a colheita. E essas chuvas nos representam o que? O derramamento do Espírito Santo, como a gente viu aqui. Então, o que ele está nos mostrando aqui? Que tem 2 cumprimentos. Um, que é sobre toda a carne, ou seja, sobre aqueles que creram, e outro que é sobre os servos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que fala para nós em Apocalipse? Né? E derramarei poder sobre as minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. E para que se profetize é necessário o quê? O Espírito Santo. E o poder é dado através do Espírito Santo. Para quê? Para que se seja testemunha. Cristo fala para os seus discípulos: e virá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e até aos confins da terra. Você está vendo aí as 2 testemunhas? Então fica para nós uma promessa de um segundo derramamento do Espírito Santo. E quando o Tiago fala, né, que o lavrador espera as primeiras e as últimas chuvas, ele está falando isso. Ou seja, esse derramar do Espírito Santo para brotar essa plantação, e esse derramar do Espírito Santo para que haja colheita. Então, quando você olha para Apocalipse, para as 2 testemunhas, você está vendo o quê? Que está chegando a colheita, porque foi derramado a última chuva. Então, quando você tem isso em mente, cai muitas doutrinas por terra, né? Porque antes que venha a colheita, a ceifa, é necessário que a segunda chuva. Então, eles dizem que o quê? Que não vai haver o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vai ser tirado. Mas as 2 testemunhas vão estar lá no meio da grande tribulação com poder, né? Então fica ao contrário do que a palavra diz. Porque Cristo fala que se o grão de trigo não morrer, não pode produzir fruto. Então ele está mostrando para nós que ele é o que? É a semente que era plantada para a colheita que existia nas festas. Aquelas colheitas, aquelas coisas falam da plantação de Cristo com o seu corpo sendo a igreja. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que essas festas elas vão seguir uma ordem. E agora Cristo está trabalhando na expiação, no tabernáculo celestial. E em um momento ele vai sair desse tabernáculo com os pecados do povo perdoados e vai introduzir ele aonde? Na festa dos tabernáculos. Mas antes que a gente chegue na festa dos tabernáculos, é necessário que a gente veja algumas coisas para você entender que na própria lei de Deus já estava falando a realidade das coisas. Nos é falado nos Salmos que Deus não se agrada de holocausto e ofertas pelo pecado, mas também nos mostra que todos os anos esses sacrifícios tinham que ser feitos, e isso por um sacerdote terrestre sempre era tocado porque ele morria, né? Onde ele deveria entrar no Santo dos Santos, feito aquele sacrifício pelos pecados. Depois disso ele permanecia alguns instantes dentro do Santo dos Santos e tinha que sair, porque se ele permanecesse dentro do Santo dos Santos e não da forma correta, ele morreria. Mas olha a revelação que o Salmo 110 vai nos dar. Por isso que você tem que ter a mente iluminada pelos profetas e pela própria lei de Deus, somar e comparar as coisas, porque muitos falam que na Bíblia tem contradições, mas na verdade essas contradições que existem na Bíblia às vezes são revelações do próprio Deus. Vamos pensar o seguinte, vamos olhar o Salmo 110 e ver o que fala. O Salmo 110 fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor enviará o cetro do seu poder de Sião, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Agora vem a revelação para nós. O Senhor jurou e não se arrependerá, falando para esse que está à destra dele: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para muitos isso daqui é meras palavras, mas se você tem a mente iluminada nos profetas, você vai entender muitas coisas. Por quê? Porque nos Salmos está nos mostrando a realidade das coisas, não mais as sombras. Por que eu estou dizendo isso? É só você somar na sua mente. Pode existir um lugar mais santo que está à destra de Deus? Não pode existir. Então o salmista está nos revelando que o verdadeiro santo dos santos é no céu, à destra de Deus. Por isso que é falado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está nos mostrando algumas coisas. Por quê? Se um está chamado de sacerdote, está à destra de Deus, é porque ele está fazendo alguma coisa, né, como sacerdote, um sacrifício. E se ele está à destra de Deus, é que ele está no lugar mais santo que aquele terreno. E se ele é chamado de sacerdote para sempre, é porque ele não morre. E se ele não morre, não tem pecado. E se ele não tem pecado, ao que é a vida eterna. Então, o que a gente entende com isso? Que Deus está mostrando para nós a realidade do Santo dos Santos, que é a destra de Deus. Só que se Deus está dizendo que não tem prazer em sacrifícios e ofertas pelos pecados, o que esse sacerdote oferece? Ele tem que oferecer alguma coisa pelo povo, porque todo sacerdote oferece sacrifícios e coisas pelo povo. Só que, logicamente, não é esses sacrifícios terrenos, mas alguma coisa superior. E os próprios salmos nos revelam isso. Eu vou ler com as palavras do escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus, citando os salmos, ele fala assim para nós: entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o holocausto e oferta pelos pecados. Então eu disse: eis que no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que ele está mostrando? Que esse que ofereceu o corpo é que vai fazer a vontade de Deus, como eu falei no início do vídeo. Então esse sacerdote apresentou que é a oferta desse corpo. Todos sabemos disso. É isso que os salmos estão nos mostrando. Então, quando esse sacerdote ascende, ele tem que ter feito essa oferta do corpo, do seu próprio corpo. Ele ascende aos céus e agora está o que? À destra de Deus, ministrando esse sacrifício em favor do povo. É esse corpo que seria consagrado. Em Isaías 53 mostra que um haveria de entregar a sua vida e o seu corpo, né, para que os outros fossem justificados por ele. Esse mesmo sacrifício. Você tem que ter isso em mente. Então o que nós vimos aqui? A realidade do Santo dos Santos. Esse sumo sacerdote oferecendo uma oferta superior que poderia purificar o povo, no qual estava o prazer de Deus, a vontade de Deus, e não naqueles holocaustos, né? E se mostra que esse sacerdote é eterno, isso nos mostra que ele não tem pecado. E se ele não tem pecado, né, já o que há a vida eterna. E se aquele sumo sacerdote, se entrasse de forma errada no Santo dos Santos, morreria, quanto mais esse que está à destra de Deus, né? Isso nos mostra que coisas superiores deveriam ser executadas para que esse sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos celestial. Então, você compreende isso que eu falei até agora? Que esse que está à destra de Deus é quem? É o verdadeiro sumo sacerdote que deveria ser levantado, né, conforme a descendência de Davi, que agora ascendeu aos céus, entrou no verdadeiro Santo dos Santos, né, não nas sombras, na realidade, e não há necessidade de que faça oferta por si mesmo, por pecado, conforme está em Hebreus, conforme você consegue somar com a própria lei. Esse se assentou à destra de Deus, tendo oferecido um sacrifício superior, ou seja, aquele corpo que aparece nos Salmos, né, que era, no caso, seria feita a vontade de Deus. Isso você vai ver que vai aparecer aonde?
no livro do profeta Daniel. Quando Daniel teve uma visão, no capítulo 7, Deus estava mostrando o que ia acontecer antes que ele se assentasse à destra do Todo-Poderoso, né? E depois disso seria dado domínio a ele, que vai estar se cumprindo aonde? Na 7ª trombeta, lá em Apocalipse. Então olha a revelação que vai ser nos dada em Daniel. Fala bem assim para nós, né? Quando ele tem aquela visão dos reinos, como a gente viu no vídeo passado, vai estar o link aí, você pode ver para você compreender melhor. E vai dizer assim para nós: estando olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram a chegar até ele. Aqui ele está ascendendo aos céus, né? Depois de ter oferecido esse corpo, ele ascendeu agora aos céus. Ascendeu aos céus, né? E agora está sendo feito sacerdote, estando à destra de Deus. Porque falaram, e o fizeram chegar. Porque o Todo-Poderoso, ele não está na terra, né, o ancião de dias, mas ele está no céu. Por isso que quando fala fizeram chegar até ele, você está vendo a ascensão de Cristo. E no próximo verso diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino jamais será destruído, né? Esse é Cristo, que ascendeu aos céus. Aqui você vê o que? Quando Mateus 28, 19, que ele dá a ordem de batismo, depois que ele ascende aos céus, ele vai na nuvem, né? E o fazem chegar até a destra de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Então, você vê o que? O Salmo 110 se cumprindo aqui, né? Você vê na realidade do dia da expiação. Aquele dia da expiação, ele mostra tudo isso. Cristo indo até os céus, né? Trabalhando no Santo dos Santos em favor do seu povo, até o momento em que ele vai voltar. E isso também está no Salmo 110. E aqui, aonde? Também no livro de Daniel, o versículo 14, na realidade, que fala: foi-lhe dado domínio, está falando da volta de Cristo. Por quê? Porque isso vai se cumprir aonde? Na 7ª trombeta. Você olha lá, que está lá, bem explícito o que está acontecendo aqui, onde ele vai receber o domínio, né? E vai passar a reinar na última trombeta. E nesse momento que o reino vai ser entregue para os santos também, conforme diz o próprio livro do profeta Daniel. Por que eu falo isso? Porque tem um momento determinado que Cristo vai vir reinar. E o que diz o livro dos Salmos exatamente no capítulo 110? Eu vou ler de novo os Salmos e diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo está sentado à destra de Deus até o tempo em que Deus vai colocar os inimigos dele debaixo dos pés deles. E quando é que vai ser isso? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Aqui está a volta de Cristo, quando o Senhor vai enviar de Sião o cetro do seu poder. Então você vai ver que isso vai se cumprir onde? Na 7ª trombeta. Olha lá e você vai entender isso com calma. Medita, né, na 7ª trombeta, Apocalipse 11, a partir do verso 15, que isso está aparecendo lá. Então, e olha ainda que fala no próximo verso, fala assim para nós, do Salmo 110, verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Isso é a ressurreição, ou seja, o povo dele se apresentando, né, como jovens. Isso é o que é a ressurreição, o povo dele voluntariamente se apresentando no seu chamado, quando ele ressuscitar os seus eleitos, que agora vão se apresentar como parte do povo dele. Você sabia que é nesse momento em que fala vai e domina entre os teus inimigos, que Cristo está saindo do Santo dos Santos? Por quê? Porque é dito que ele ficaria assentado à destra de Deus, até que Deus colocasse os inimigos dele debaixo dos seus pés. Então, esse é o momento quando ele diz, né, o Senhor enviará o cetro do seu poder, dizendo: vai e domina entre os teus inimigos. Esse é o que? Quando Cristo sai do Santo dos Santos. Você sabia que isso está falando do cumprimento das 70 semanas? Porque muitos não sabem, mas aquelas 70 semanas, elas falam da vinda de Cristo. Vamos ler o contexto, o que fala para nós. Fala assim:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas para você ter uma pequena introdução sobre isso, você pode perceber duas coisas. Vê que ele fala que 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para fazer acabar o pecado, né? E eu pergunto para você, a transgressão já cessou? Você parou de transgredir a lei de Deus? Não, você não parou de transgredir a lei de Deus. Portanto, quando ele fala cessar a transgressão, é o ato de quê? De pecar, é o ato de transgredir, é a ação de transgredir. E dar fim aos pecados é isso, não tem mais pecados. Só que ele fala uma coisa interessante, ungir o santo dos santos. E um capítulo atrás ele fala em purificar o santuário. Você sabia que quando ele fala isso, ele está falando da saída do sumo sacerdote do santo dos santos? Quando você olha para Levítico 16, você vê isso, que o último ponto da expiação era o quê? Quando o santo dos santos era purificado, era ungido das impurezas dos filhos de Israel. E depois disso, o santo dos santos, né, seria purificado e o sumo sacerdote sairia de lá. Depois você medita onde? Levítico 16. É isso que você tem que ter em mente aqui. O que você está vindo? A vinda de Cristo, né? Cristo vindo, saindo do santo dos santos com o pecado do povo já perdoado. Por que vai cessar a iniquidade? Porque vai haver ressurreição. Porque, como falei, coisas são nos dadas na morte de Cristo, mas coisas são nos dadas quando? Na nossa ressurreição, que vem através da morte de Cristo. Mas são pontos. Então, depois disso, assim como na lei, depois de ser feita a purificação dos pecados e ele sair do Santo dos Santos, o próximo passo era o quê? Era levar o povo para a festa dos tabernáculos. Agora o povo já com seus pecados expiados, não tendo mais pecado, eles deveriam entrar na alegria da festa das cabanas. Então nós podemos ver isso na lei como Deus é tremendo, porque por que ele quis usar 70 semanas? Para que você fosse na lei e meditasse sobre as 7 vezes 7 semanas, né? Olha o que diz a lei em Levítico 25 para nós. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, passará a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, né? Então, olha que interessante. Deus na lei fala que depois de 7 vezes 7 semanas, né, o povo deveria tocar a trombeta e haveria uma grande expiação no 7º mês. Você consegue conectar? Porque na lei dava 49 dias. E depois disso, viria o que? Nesse 49º dia, ano no caso, viria o que? Viria essa expiação. E depois disso, o sumo sacerdote ia sair do Santo dos Santos com os pecados do povo no 7º dia 10 do 7º mês. E ao dia 15, eles iam ser traduzidos aonde? Na festa dos tabernáculos. Então, Deus colocou para que você entendesse que assim como na lei 7 vezes 7 anos depois viria uma expiação, assim na realidade 70 vezes 7 vem o que? A expiação de Cristo. Não que não tenha ouvido a expiação, mas é o término de todo esse trabalho do Messias, onde vai vir o que? A ressurreição. E aí sim, de fato, né, o pecado vai ser tirado. E depois que isso acontecia, na lei, o que acontecia? O sumo sacerdote saía do Santo dos Santos com os pecados do povo expiados, e o próximo passo era levar o povo até a festa dos tabernáculos. Você vê como a lei está mostrando a realidade, que é as 70 semanas? Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Você está vendo como eu estou mostrando todo o ministério de Cristo de forma resumida através das festas? Cristo sendo a Páscoa, Cristo sendo primícias, mostrei as trombetas,
Pentecostes, mostrei expiação, o dia da expiação, né? A completude desse dia da expiação. E o próximo passo agora é o quê? É a festa das cabanas, onde há o quê? Uma colheita. Então o nome desse vídeo é a grande colheita. É para você entender a última colheita que havia no ano. E essa colheita profetizava muitas coisas. Profetizava a vinda do reino de Deus. Porque depois que o sumo sacerdote saía com o pecado do povo, o povo tinha que o quê? Fazer uma colheita. E dessa colheita, o povo ia o quê? Fazer a celebração da festa dos tabernáculos. Olha o que fala para nós em Levítico 23. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor. E ele fala: 7 dias habitarei em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Eu vou ler mais um pedacinho dessa parte. Ele fala assim, né? No primeiro dia tomarei para vós frutos de árvores frondosas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores frondosas, salgueiros e ribeiras. Então, memoriza aí que eles tinham que pegar o quê? Folhas de palmeiras, ramos de palmeiras, porque isso vai ser para a nossa revelação em Apocalipse. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que antes da vinda, antes de celebrar a festa das cabanas, era necessário o quê? Uma colheita. E como eu falei, né? A colheita, antes da colheita, o que é a chuva. Então, principalmente na lei aqui, você está vendo o que é a chuva, né? A primeira chuva no qual germinou a terra, né? Fez com que a terra germinasse, e a segunda chuva que vai dar para a colheita. Isso vai acontecer aonde? Aqui, quando esses frutos vão ser colhidos. E a gente vê que esses frutos representam a igreja. O próprio Cristo fala isso quando ele faz aquela parábola do joio e do trigo. Por quê? Porque o trigo que vai ser colhido antes da festa das trombetas, das cabanas. Você tem mais um complemento dessa festa onde? Em Deuteronômio 16, que fala assim: a festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Viu que Deus está mostrando que antes dessa festa era necessário que ceifar o campo, porque eira está falando de campo de trigo também, de cereais em geral. Mas nesse caso a gente vê o trigo. E também o que? Vindimar as uvas. Quando você olha nos profetas, você vai ver que o trigo ele representa o povo de Deus. Só que as uvas, às vezes, principalmente nos profetas, você vê que está representando que aqueles que seriam colhidos para a ira de Deus. Isso vai aparecer em Apocalipse também, né? Esses seriam colhidos para a ira de Deus e seriam pisados no lagar da ira de Deus. O que ele está nos mostrando? Que antes então que venha a festa dos tabernáculos, é necessário que venha essa última colheita do ano, né? Então vamos comparar com as palavras de Apocalipse. Apocalipse 14 fala para nós assim: olhei, eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já estava madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa é o que? É a igreja sendo tirada e sendo levada até o celeiro de Deus. E esse trigo vai ser introduzido aonde? Né? O povo vai apresentar ele na festa das cabanas, mas não na sombra, na realidade, que é o que? É o milênio. E também fala, lembra que a gente leu na lei lá, a vídima e a ceifa? Olha o que vai falar aqui na lei, no Apocalipse. Então saiu do santuário o que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira na terra, e lançou no grande lagar
da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui é o que? A execução da ira de Deus, né? Onde esse vinho, essa uva vai ser pisada na ira de Deus. Então é nesse momento que vai acontecer o que? A grande colheita de Deus, onde Deus derramou sua chuva, essa planta cresceu, né? Essa planta cresceu e agora está dando os frutos. E esses frutos vão ser o que? Colhidos para levar para Deus, né? E agora vem o que? A celebração da festa dos tabernáculos, não na sombra, mas na realidade. Então, lembra que eu falei que isso só podia acontecer depois que o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos com o pecado do povo expiado? Então vamos olhar para ver o que vai acontecer em Apocalipse. Em Apocalipse 7 nos dá uma grande revelação sobre isso. E fala assim: depois dessas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Se você soma com a lei de Deus, você tem uma grande revelação. Por quê? Porque aqui você está vendo que o sumo sacerdote já fez o que? A expiação do pecado do povo. Mas não só com os israelitas na primeira aliança, mas expiação com povos de todas as tribos, raças, nações e línguas. Vê que aparecem os trajes de branco, ou seja, eles alvaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Eles alvaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Só que tem um ponto muito interessante que ele fala, com palmas nas mãos. Esse palma nas mãos não é que eles estavam batendo palmas, mas é que eles estavam com ramos de palmeiras, que se chamam palmas, né? Esses, o que? Estão entrando na realidade da festa dos tabernáculos. Cristo saiu do santuário com o pecado do povo perdoado, por isso que você vê aqueles com vestes brancas. E agora, depois de tudo isso, entrando na alegria, né, dos santos, entrando na alegria da festa dos tabernáculos, né, com seus pecados expiados já. Então, essa é a promessa da vinda de Deus, quando ele vai sair do Santo dos Santos, assim como o sumo sacerdote na primeira aliança saía, e o povo agora já com seus pecados expiados, claro, conforme a primeira aliança, né, onde não havia mudança de mente, agora seria introduzido aonde? Na festa dos tabernáculos. Só que se o povo não passasse pela festa pelo dia da expiação, ele não poderia entrar na festa das cabanas, porque é dito que todo aquele que não se humilhar, não participar desse dia da expiação, morreria. Ou seja, assim, todo aquele que não participa da expiação de Cristo, não crê em Cristo, vai morrer. Então, tendo isso em mente, você tem que olhar com os outros olhos para essas coisas da lei. Devido ao tempo, devido a algumas outras dificuldades, eu não tive como dar mais detalhes sobre esses acontecimentos. Mas se vocês meditarem, com mais calma vocês vão compreender muito mais detalhes do que eu passei aqui nos vídeos. E eu pretendo passar ainda, talvez daqui a alguns dias, passar um vídeo específico sobre as 70 semanas, porque tem muitas coisas para se ver ali. E que nos dias de hoje, né, há uma visão deturpada sobre esse assunto. E o foco foi enxergar Cristo nessas festas de uma forma resumida e você passar isso para quê? Para você entender a vinda de Cristo, quando ele sai desse Santo dos Santos com o pecado do povo perdoado, onde ele vai ter domínio dos seus inimigos e vai introduzir o povo na festa das cabanas, não nas sombras, mas na realidade, onde vai ser estabelecido o reino eterno e onde vai se cumprir aquela promessa que está em Daniel, que os santos receberiam o reino, né? E fala nas 70 semanas que viria a justiça eterna, ou seja, esse reino de justiça eterna que vai ser estabelecido através do reinado de Cristo. Então, com isso eu vou finalizar esse vídeo. Peço que os irmãos vejam as outras partes do vídeo. Tem um vídeo que vai dar um pouco mais de compreensão a esse vídeo que se chama o dízimo de Jacó, que está aí no meu canal também. Vou postar o link aqui, né? E o próximo vídeo talvez a gente fale um pouco sobre as 70 semanas com mais detalhes, né? A paz de Cristo. Curtam a nossa página no Facebook, procure lá o Reino Eterno, onde eu coloco alguns assuntos lá, onde o irmão Luiz também, que é do canal O Reino Eterno, faz alguns vídeos bem interessantes também sobre alguns assuntos parecidos, e a gente
procura fazer eles equilibrados, falando mais ou menos dos mesmos temas. Então clica aí, eu vou deixar o link da página aí na descrição e você pode acessar. A paz de Cristo a todos os irmãos. Que Deus abençoe.